Augusto nasceu sob o consulado de Marco Túlio Cícero e de Antônio, aos 9 dias das calendas de outubro, pouco antes do sair do sol, no bairro do Palatino, perto das Cabeças de Boi, onde ele tem agora uma capela construída pouco depois da sua morte. Ainda criança, recebeu o sobrenome de Turino, talvez em memória da origem dos seus ancestrais, ou talvez porque, pouco depois de seu nascimento, seu pai Otávio tivesse conseguido êxito sobre os fugitivos na região de Túrio. Mais tarde tomou o sobrenome de Caio César e, por último, o de Augusto, um legado em testamento por seu tio materno. Aos 4 anos de idade, perdeu o pai. Aos 12, pronunciou em público o elogio fúnebre da sua avó Júlia. 4 anos mais tarde, tomou a toga viril, e por ocasião do triunfo da África de César, foram-lhe conferidas honras militares, se bem que na sua idade não lhe permitisse ir à guerra. Como seu tio partisse imediatamente para as Espanhas, a fim de combater o filho de Pompeu, não tardou em segui-lo, embora apenas restabelecido de grave enfermidade. César, subjugadas as Espanhas, e meditando uma expedição contra os dácios e os partos, enviou-o antes dele próprio à Polônia, onde se entregou aos estudos. Foi aí que teve conhecimento do assassínio do ditador, que o instituía seu herdeiro. Primeiramente, vacilou por muito tempo sobre se pediria ou não o auxílio das legiões vizinhas. Logo, rejeitou esse partido como temerário e prematuro. A seguir, regressou à cidade e reivindicou a sua herança. É a partir desse momento que, com o levante dos exércitos, governou a República, a princípio com Marco Antônio e Lépido, depois com Antônio somente, durante cerca de 12 anos, e, finalmente, sozinho durante 44 anos. Fez 5 guerras civis, a de Módena, a de Filipe, a de Perúzia, a de Sicília e a do Anzio. A primeira e a última contra Marco Antônio, a segunda contra Bruto e Cássio, a terceira contra Lúcio Antônio, a quarta contra Sexto Pompeu. Todas estas guerras tiveram por princípio e por causa a obrigação em que ele acreditava de vingar a morte do tio e defender-lhe os atos. Desde seu retorno à Polônia, resolveu atacar Bruto e Cássio de improviso. Estes, porém, tinham previsto o perigo e desapareceram fugindo. Armando-se então de leis, acusou-os na sua ausência de assassinos de César. Celebrou pessoalmente os jogos adversários à vitória de César, porque os encarregados não ousaram efetuá-lo. Diante, porém, da oposição que aos seus esforços fazia o cônsul Marco Antônio, em quem esperava encontrar o seu principal apoio, mas que na verdade não deixava gozar nem mesmo de direito comum e ordinário, resolveu passar-se para o lado dos nobres. De resto, ao saber que Antônio, após a derrota, recebera o acolhimento de Marco Lépido e que os outros chefes estavam fiéis ao partido do povo, abandonou sem hesitar a causa dos nobres. Para justificar essa defecção, pretextou, da parte de alguns destes, certos fatos e ditos, que uns o haviam tratado de criança, outros declarado que era preciso estimá-lo e educá-lo, e que afinal não foram recompensados suficientemente, nem ele e nem os seus veteranos. Depois de se ter aliado a Antônio e Lépido, terminou também com 2 batalhas, a Guerra de Filipe, se bem que enfraquecido e enfermo. Na primeira, expulso do seu acampamento, encontrou a muito custo um refúgio ao lado de Antônio. Não se aproveitou moderadamente da vitória, enviou a Roma a cabeça de Bruto para que ela fosse jogada no pedestal da estátua de César. Na distribuição dos papéis que se seguiu à vitória, Antônio se encarregou dos negócios do Oriente. Deu começo à Guerra da Sicília, prolongou-a e interrompeu várias vezes, ora para reparar a perda das suas frotas aniquiladas por tempestades, num duplo naufrágio e em pleno verão, ora para negociar a paz, sob a pressão do povo, que em virtude de falta de víveres padecia fome. Enfim, depois de ter reconstruído alguns navios e libertado 20.000 escravos para transformá-los em remadores, criou o Porto Júlio, perto de Baías,
comunicando o mar com os lagos Lucrino e Averno. Após ter exercitado aí as suas tropas durante todo o inverno, venceu Pompeu entre Milas e Nauloco. Após a fuga de Pompeu, Marco Lépido, o segundo dos seus colegas, que ele chamara da África em seu auxílio, orgulhoso do apoio das suas 20 legiões, reivindicava para si próprio, com a ajuda do terror e das ameaças, o primeiro posto do estado. Ele o despojou do seu comando, concedeu-lhe a vida que implorara de joelhos e o relegou perpetuamente para a Cicéia. Sua aliança com Marco Antônio sempre fora duvidosa e incerta, e diversas reconciliações serviram apenas para restabelecê-la. Por fim, rompeu-a, e para melhor provar que seu colega degenerara dos costumes nacionais, fez abrir e ler em plena assembleia o testamento que deixara em Roma, e no qual figuravam, entre os herdeiros, os próprios filhos que Antônio tivera de Cleópatra. Rumou para o Egito como escala para a Ásia e a Síria, sitiou Alexandria, onde Antônio se encontrava refugiado com Cleópatra, apossando-se da cidade. Antônio procurou então negociar uma paz tardia. Ele, porém, o constrangeu ao suicídio e o viu morto. Desejava ardentemente guardar Cleópatra para o seu triunfo. Concedeu a ambos uma sepultura comum e consentiu no acabamento do túmulo que eles mesmos haviam começado. Retirou do santuário que a abrigava dos olhares humanos a urna que continha o corpo de Alexandre e, com todo o respeito, colocou-lhe à cabeça uma coroa de ouro e o cobriu de flores. Perguntaram-lhe se queria ver também os Ptolomeus. Respondeu que tinha querido ver um rei, não os mortos. Reduziu o Egito à condição de província romana, e com o intuito de torná-la mais fértil e mais apropriada ao abastecimento da cidade, determinou pelas mãos dos soldados a limpeza de todos os canais por que se esgotam as inundações do Nilo. Na direção dos exércitos foi um grande inovador e criador, tendo feito também reviver alguns costumes antigos. Em matéria de disciplina foi severíssimo. Não permitia jamais a nenhum dos seus tenentes visitar a mulher a não ser pelos meses de inverno, e assim mesmo com muita dificuldade. Era do parecer de que não se devia travar batalha, nem empreender a guerra, senão depois de constatar-se a existência de mais proveito na vitória do que temor nas perdas. Asseverava, efetivamente, que os que se arriscam muito para ganhar pouco se parecem a pescadores que usassem de um anzol de ouro. Caso viesse a quebrar-se, nenhuma presa conseguiria ressarcir-lhes o prejuízo. Pretendeu resignar o poder em 2 ocasiões. A primeira logo depois da derrota de Antônio, ao lembrar-se de que este o acusara várias vezes de constituir o único obstáculo ao restabelecimento da liberdade. A segunda, no momento de debilidade, motivada por longa moléstia. Chegou a reunir em sua casa magistrados e senadores, prestando-lhes conta dos negócios do império. Ao refletir, porém, que não poderia, sem perigo para sua pessoa, voltar a ser um simples particular e constituir uma temeridade, confiar o Estado ao capricho de muitos, continuou no poder. Esta intenção, tão repetidamente anunciada, foi por ele mesmo confirmada num edito nos seguintes termos: possa eu manter a República sã e salva na sua base e recolher-lhe os frutos que desejo, o de passar por fundador do melhor governo e de levar comigo ao morrer a esperança de que os fundamentos do Estado, lançados por mim, restarão solidamente assentados. Restituiu ao seu estado primitivo o calendário organizado pelo divino Júlio, no qual a negligência dos pontífices introduzira desordem e confusão. Exerceu pessoalmente a justiça com assiduidade e muitas vezes até à noite. Se sentia indisposto, colocava uma liteira diante do seu tribunal ou então julgava deitado na sua casa. Suas sentenças primavam não somente por uma rápida execução, mas ainda por uma extrema doçura. Não se mostrou avaro nas recompensas no mérito militar,
Conferiu o triunfo completo a mais de 30 generais e os ornamentos triunfais a outros, em maior número ainda. Frequentemente fazia donativos ao povo, não esqueceu nem mesmo das crianças, embora o costume fosse nada lhes dar senão depois dos 11 anos. Nos períodos de carestia, distribuía rações individuais de trigo, às vezes a um preço módico, outras de graça, dobrando as gratificações em dinheiro. Apreciava os jogos do circo, as mais das vezes no terraço da casa dos seus amigos e dos seus libertos. Por vezes, da galeria imperial, sentado entre a mulher e os filhos, ausentava-se do espetáculo durante várias horas, e também por dias inteiros. Desculpando-se de tal falta, designava-os que o deviam substituir na presidência. Encarregou-se pessoalmente das províncias mais importantes, que ele não achava bom nem seguro confiar a magistrados anuais, e autorizou os procônsules a governar as outras por sorteio. Com tais méritos é fácil imaginar-se como foi amado. Deixou de lado os decretos do Senado, que podem parecer ditados pela necessidade ou pelo respeito. Os cavaleiros romanos, porém, espontânea e unanimemente, celebravam-lhe sempre os aniversários durante 2 dias. O sobrenome de pai da pátria lhe foi outorgado. Morreu-lhe a mãe durante o seu primeiro consulado e sua irmã Otávia ao atingir os 54 anos de idade. Dispensara a uma e a outra, enquanto vivas, atenções particulares e mortas, prestou-lhes as mais expressivas homenagens. Como amigo não se ligava facilmente, porém sua fidelidade era inquebrantável. Não somente apreciava, como o merecessem, as qualidades e os serviços de cada um dos seus amigos, mas também tolerava-lhes as faltas e imperfeições, enquanto fossem essas leves. De outro lado, mandou matar Prócio, um dos mais estimados libertos, convencido de que cometera adultério com matronas. Mandou cortar as pernas de Talo, seu secretário, que para revelar o segredo de uma carta recebera 500 denários. À sua ordem foram atirados ao rio, com um forte peso ao pescoço, o preceptor e os servos do seu filho Caio, porque se haviam aproveitado da ocasião em que este se enfermara e morrera, para oprimir a província com a sua tirania e avidez. Provou também que era pouco apaixonado pelo luxo. Logo após a tomada de Alexandria, de todas as riquezas dos reis, não reservou para si senão um cálice para vinho, e mandou fundir imediatamente todos os vasos de ouro de uso mais comum. Os prazeres carnais, porém, sempre o prenderam. Na velhice, segundo narram, afez-se mais a corromper virgens, trazidas para ele de todas as partes, inclusive por sua mulher. Não se incomodava em absoluto com a reputação de jogador de que gozava. Jogava francamente, publicamente, como distração e até mesmo na velhice, e não apenas durante o mês de dezembro, mas todos os dias, feriado ou não. Não usava senão roupas feitas em casa pela mulher, pela irmã, pela filha e pelas netas. Sua toga não era nem cerrada nem frouxa. Seus sapatos eram um pouco altos para que parecesse mais alto do que realmente era. Comia pouquíssimo e sua nutrição era quase vulgar. Gostava sobretudo de pão caseiro, de peixes, de queijo, de leite de vaca feito à mão e de figos frescos, dos que frutificam 2 vezes por ano. Alimentava-se sem esperar pela hora das refeições, a qualquer momento e em qualquer lugar, segundo a necessidade do seu estômago. Era de uma beleza notável, cujo encanto extraordinário manteve em todas as fases da sua idade. Cabelos ligeiramente ondulados e quase louros, supercílios unidos, orelhas medianas, nariz proeminente na parte superior e afilado na inferior, tez entre morena e branca. Seu corpo, ao que se diz, era cheio de manchas. Seu peito e seu ventre apresentavam aqui e ali sinais naturais que faziam lembrar, pela forma, disposição e número, as estrelas da ursa celeste. Dedicou-se na mocidade à eloquência e às artes liberais com paixão e zelo extremos. Durante a Guerra de Módena, não obstante os múltiplos afazeres, lia, escrevia e declamava.
conta-se todos os dias. Quanto às crenças supersticiosas, eis o que se conta a seu respeito. O trovão e os relâmpagos lhe produziam tal medo que chegavam a enfraquecê-lo, e para preservar-se deles carregava sempre, por onde andasse, uma pele de veado marinho. A menor suspeita de uma tempestade, mais ou menos forte, costumava retirar-se para um lugar secreto e abobadado. A morte que o destino lhe concedeu foi suave, tal qual sempre desejara. Não deu, antes de entregar a alma, senão um único sinal de perturbação mental, em virtude de um susto subitâneo. Queixava-se que estava sendo arrebatado por 40 rapazes. Isto foi ainda mais um presságio do que uma mostra de fraqueza do seu espírito, pois foi este o número exato de soldados pretorianos que conduziram seu corpo publicamente. Morreu no mesmo quarto em que morrera seu pai Otávio, no 14º dia das calendas de setembro, à 9ª do dia, com 66 anos de idade, menos 35 dias. O Senado mostrou-se zeloso na organização da pompa dos seus funerais e em honrar-lhe a memória.